infecção ginecológica que só melhora depois de regularizar o intestino. Atenção e produtividade que só andam depois de regularizar o sono. E aquela dor crônica que só melhora quando a atividade física também está em dia. O que essas coisas têm em comum? É o fato de olhar o corpo não apenas como um órgão, mas como um sistema complexo que precisa funcionar direitinho. Corpo, mente e também o meio ambiente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, saúde é justamente um estado completo de bem-estar que leva em conta o físico e o imaterial. Esse é o assunto de hoje no nosso Conexão Saúde, quando a gente debate sobre saúde integrativa. Vem comigo que já começou! Olá, pessoal! Olha aqui a gente outra vez. Que alegria gravar mais um Conexão Saúde e chegar aí pertinho de você. A gente está tão feliz com a repercussão, feliz pela maneira como vocês têm abraçado o nosso projeto, todo o feedback que a gente tem recebido. Muito obrigada por todo esse carinho. E a gente lembra, o nosso compromisso é te ajudar a viver mais e a viver melhor. Por enquanto, a gente está vindo aqui a cada 15 dias, mas eu vou dar um spoiler. Muito em breve, esses encontros vão ser semanais e a gente vai te ajudar ainda mais a cuidar dessa saúde. Olha só, você sabe, eu sou Marcela Moreira e não ando sozinha. Eu tô aqui com as minhas amigas, a Maria Eduarda e a Adriana. Olá, meninas! Olá! Eu fico feliz a cada encontro, sabe por quê? Porque isso aqui me motiva até a viver, porque a gente recebe tanta informação boa que a gente consegue aplicar no nosso dia. Então, eu sei que você está com a gente, não é mesmo? Então, vamos embora? Eu também quero agradecer muito. Nem dá para acreditar que é nosso 5º episódio, né? Quem viu e quem vê agora já viu que a gente tá melhorando a cada dia. E as informações, é igual ela falou, é muito boa. Então, a gente tem que compartilhar. Tudo que é bom tem que ser compartilhado, né? E não deixa de dar seu like, curtir o nosso canal, seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Spotify e se inscrever no YouTube. Vem com a gente. É isso mesmo, Duda. Eu assino embaixo e peço essa ajuda, esse apoio de vocês, porque o que é bom a gente quer distribuir, né? Quanto mais pessoas a gente alcançar, mais fácil é da gente engajar nesse movimento pró-saúde, pró-vida. Realmente é muito importante. A gente sabe que a gente tem vivido cada dia mais e para que isso seja de fato bom, a gente quer viver de maneira plena, né, gente? Então, ajuda a gente, já deixa o seu like nesse vídeo, já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade, nenhum episódio. Quem está escutando no Spotify, segue a nossa conta e lá no Instagram, @Conexão Saúdecast. Você sabe de tudo, bem fresquinho. Todo dia a gente está ali trocando um papo. Olha só, quem assina embaixo do nosso projeto e que também está conosco a cada encontro é a Farmácia Manipulari. Farmácia Manipulari, como a gente sabe, já está aí há 20 anos no mercado, entregando excelência, entregando confiança e qualidade. Então, se você ainda não conhece, está perdendo tempo, né? Bora apontar essa câmera do celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Você aponta conectado à internet e já cai direto lá no site. Se você também quiser, dá para digitar farmaciamanipulari.com.br e aí conhece os produtos e você realmente vai ver que a gente está falando de coisa da maior excelência. Entrega para todo o Brasil, então assim, não tem desculpa, tá bom? Então vamos lá à nossa conversa de hoje. Nós estamos, assim, muito felizes. Tô ansiosa. Olha só, ansiosas. Sem honradas. palavras. Exato, honradas. Era uma convidada que a gente esperava. Desde o início mesmo, ela já estava ali na nossa listinha de desejo como prioridade, exatamente. Eu acho que mais não, né? Tanto quanto a importância de um currículo respeitável, de uma carreira já reconhecida, é uma pessoa que vive o que fala, né? A gente sabe que é mesmo uma embaixadora de uma mensagem. A gente está falando da médica Sofia Braille, que trabalha com saúde integrativa, que também se define como uma ativista da saúde. Doutora Sofia, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
Gente, bom, primeiramente, toda essa honra e toda essa alegria, ela é muito recíproca, de verdade. Eu estou muito feliz. A Adriana e a Duda, elas já estão no meu convívio há algum tempo na minha jornada individual e profissional. A Má conheci há pouco tempo, mas já te amei à primeira vista. Obrigada. Super sintonia. E eu fico particularmente muito feliz em poder espalhar um pouco mais a minha semente, a sementinha que inicialmente brotou no meu próprio viver, no meu indivíduo, e eu decidi ebulir ela e compartilhar com os meus pacientes e com a comunidade também. Eu acho que essa é a nossa missão enquanto seres que se trabalham, que se curam e que buscam evoluir, né? Então, de verdade, eu fico feliz de todo o meu coração. Ai, que lindo. Uma declaração de amor quase, né, gente? E estamos só começando. Não, e ela é essa essência, né? Ai, a gente precisa Ela é a Sofia. muito, né? A gente fala de saúde muitas vezes na perspectiva da doença. De entrar com um tratamento, uma emergência, uma intervenção. Mas eu acho que o grande diferencial dessa nossa conversa que está começando aqui é pensar em vida, né? Muda até a vibe, parece que é uma coisa solar para fora, uma energia diferente, né? Então, a minha primeira pergunta, doutora, para a gente assim, colocar os pés no chão e começar a caminhar aqui nessa vibe diferente é o que é a tal da saúde integrativa? É uma abordagem? O que significa essa ideia de saúde integral? Sim. Bom, eu acho que, primeiramente, vale a gente ressaltar que olhar para a saúde de forma integral não é um modismo e algo que está na moda agora. Acho que isso é muito importante que a gente compreenda, porque essa era a medicina hipocrática. Quem foi Hipócrates? É o pai da medicina moderna, que de moderna não tem nada. Isso faz pelo menos 5.000 anos. Porque Hipócrates, já naquela época, entendia que o ser humano ele não é uma junção de órgãos. Não dá pura e simplesmente para eu falar sobre saúde mental sem justamente abordar o intestino. Não dá para eu falar sobre saúde física sem olhar para a saúde mental. Não dá para eu falar sobre um corpo que tem homeostase, que é a forma médica que a gente chama o equilíbrio, sem a gente falar sobre ciclo circadiano, que é o ciclo sono-vigília. Então, eu sinto que, basicamente, para a gente entender o que significa saúde integrativa, saúde integral, a gente precisa trazer esse conceito lá da época de Hipócrates, Idade Média, e entender que, na verdade, nada mais é do que a gente olhar para a saúde e para o ser humano como um todo, como um funcionamento sinérgico e harmônico, justamente como se a gente fosse uma sinfonia, como se tivesse uma orquestra acontecendo aqui e estivesse todo mundo alinhado, tocando de forma harmônica mesmo, com um maestro, com cada um com o seu devido papel. Então, essa é a abordagem integrativa. Mas tem um outro ponto que é muito importante, que a gente precisa ressaltar, né? Que é a construção da saúde. E não pura e simplesmente o tratamento da doença. Uhum. Quando a gente começa a aprender um pouco mais sobre tratar doenças, a gente aprende muito sobre patologia, fisiopatologia, até a própria histologia, anatomia, a gente fica muito nas patologias, nas comorbidades. E pouco se fala sobre a construção da saúde, que é uma outra coisa. Até esses dias eu estava falando no meu Instagram que um corpo sem doença não necessariamente é um corpo com saúde. Uhum. E eu, Sofia, individualmente, estive nessa condição. Eu não tinha um diagnóstico, mas eu não me sentia bem. Eu sentia muita indisposição, eu tinha muita queda de cabelo. Eu ganhei peso
com, assim, bastante velocidade. E eu realmente parei de sentir uma sensação de vida pulsante. Era quase que uma sobrevida. E no meu ponto de vista, naquele momento, eu estava inclusive no final da faculdade de medicina, eu não conseguia identificar porque não tinha uma patologia, não tinha um CID, não tinha uma comorbidade acontecendo ali. Mas eu entendi assim, bom, então eu vou passar o resto da minha vida me sentindo nos 50% da minha vitalidade. Aí eu comecei a buscar um pouco mais de informação. Pra chegar no 100, né? E a minha busca começou nesse lugar. Então, de novo, quando a gente fala sobre saúde integrativa, na verdade é sobre a construção da saúde integral, que é uma saúde que perdura, que te traz vitalidade, que te traz raciocínio, que te traz criatividade. Então, é justamente, você falou no começo, né? É saúde, mente e corpo. E, na minha opinião, o espírito entra também. É o todo, né? Não tem como Sim. deixar nessa parte. Sim. É muito importante. Na medicina integrativa, quais são os pilares que devem ser seguidos? Você consegue me falar? Então, existem muitas vertentes, né? E muitas linhas. Na minha jornada, eu fui tateando o que eu sentia também que fazia sentido para o meu estudo, que mescla muito dessa medicina, da medicina antiga e da medicina moderna. A gente não pode negar os avanços que a ciência... Claro. Sim. Né, que é o que a gente chama de medicina funcional, que é uma medicina realmente de vanguarda, né? A medicina genética, epigenética. Então, eu fui mesclando e, particularmente, entendi, para a Sofia, eu não estou falando aqui que isso é algo, né, fixo, que existem 10 pilares da saúde que, quando são respeitados, o corpo se estabelece em salutogênese, né, que é a construção da saúde. Gênese é construção. Salutogênese. Salutogênese. A patogênese é a construção da doença. Entende? É um contraponto. É um contraponto. Só que uma, na verdade, não é um oposto da outra, né? Então, por exemplo, quando eu tenho um paciente que tem uma patologia, ele pode começar a ir construindo saúde. Ele vai melhorar, inclusive, né, a saúde, o lidar do corpo dele com aquela doença, se ele construir saúde. O câncer, por exemplo. Mas, voltando aos pilares, o primeiro pilar, e realmente sem ele a gente não consegue falar de mais nada, é a autoobservação. Um ser que não se observa, que não observa se tem dor, que não observa suas escórias, que não observa a sua vida, sua alimentação, não tem como construir saúde. O segundo pilar, ele se comunica muito com a autoobservação, que é a autogestão. Então, mais uma metáfora para vocês entenderem basicamente o que isso significa. Tem como eu ter uma empresa e não gerir cada um dos departamentos dela? Não tem. Então, as empresárias aqui para nos contar. O nosso corpo é uma empresa e nós somos o CEO. Basicamente isso. Tem que conhecer, né? Sim. Então, eu preciso me conhecer, eu preciso, inclusive, eu falo muito isso para os pacientes. Façam um scanner da rotina de vocês, do dia de vocês, o que deu errado, o que deu certo aqui e o que eu posso melhorar. O que está no meu alcance e se eu não tiver domínio disso, para quem que eu peço ajuda? É pro médico? É pro psicólogo? É pro nutricionista? Não é feio pedir ajuda, né? Não. Inclusive é necessário, né? O terceiro pilar da saúde, que depois de muito estudo eu também entendi, até inclusive vir muito à frente dos outros pilares da saúde que eu vou mencionar, é a questão do ciclo circadiano estar equilibrado. O que é ciclo circadiano, gente? É o ciclo sono e vigília. A saúde tem muita comunicação com o sono, muita. O sono, ele é um faxineiro metabólico.
Então, eu descanso muitas outras funções metabólicas e descanso, inclusive, a minha glândula pineal, que é a minha glândula mestra, que tem relação com a minha tireoide, que tem relação com a minha adrenal, que tem relação com o pâncreas, gônadas, quando eu durmo. Por isso que as mães, e agora eu vou visitar essa missão, Gravidinha. elas sentem tanto no comprometimento emocional e a nível de saúde mental e física com a privação de sono. Porque, de fato, não é só o cansaço, é para além disso. Então, a gente tem muito essa questão endócrina envolvida mesmo, porque a melatonina, por exemplo, ela não é o hormônio do sono. Ela tem como a indução do sono uma das funções. Mas ela não tem só essa função no nosso corpo. Então, esse é o terceiro pilar da saúde. E o fato da disposição também, né? Gente, a maior queixa disparada no meu consultório é cansaço. Assim, é a pandemia mundial, assim, planetária mesmo. É a fadiga absoluta das pessoas. E, na verdade, a gente vê que tem muita relação com isso. Assim, uma péssima qualidade do sono e uma péssima qualidade de produção de cortisol, de adaptação do corpo ao dia a dia, né? O quarto pilar da saúde é uma alimentação, no meu ponto de vista, limpa e antioxidante. Mas sem neura, gente. Nossa, difícil isso aí, hein? Porque eu também tenho ouvido muitos profissionais que eu particularmente admiro muito esse tipo de abordagem, que é a questão do terrorismo nutricional, né? Então, assim, a gente pode depois aprofundar um pouco mais nessa questão da alimentação, mas é o equilíbrio. A virtude está no meio. Né? Então, é uma delícia comer brigadeiro de vez em quando, mas de vez em quando. Não é para comer todo dia. E a gente aprender realmente a gostar de cuidar do nosso corpo é uma chave muito importante a ser virada. Né? Tipo, eu tô nutrindo meu corpo. Olha que legal que isso pode ser. Não é para ser ruim. É para ser bom. Verdade. E não ser o sacrifício, né? Ai, tem que comer salada. Sim, exato. E não é só salada também, né? Tem muita coisa boa, né? Sim. Frutas, grãos. Então, por exemplo, até essa questão da salada mesmo. Como que a gente sabe quando uma pessoa tem uma alimentação com saúde? A gente mensura isso pela quantidade de fibras que ela ingere. Isso é uma máxima dentro da nutrologia. Mas é uma pessoa que tem poucos gatilhos dopaminérgicos. Que é isso, doutora? Precisa compensar pouco o estado emocional, a ansiedade. Todos temos, né? Assim, vai ser uma utopia mesmo a gente falar que nunca ninguém aqui comeu um chocolatinho. Imagina, vida real, né? Comi um pra vir pra cá. Mas eu falo que, inclusive, até essa questão, né, de só comer algo, assim, falo, a gente precisa colocar nas devidas estantes. Se eu mudar o jeito que eu me alimento, né, então se eu começar a me alimentar de forma mais saudável e entender que eu estou entregando saúde para o meu corpo e que de vez em quando eu vou sair para jantar com a minha mãe, eu vou sair para jantar com vocês, eu vou sair para jantar com as pessoas que eu amo, né? E eu vou comer coisas que têm um potencial inflamatório, mas que isso vai ser esporádico, ocasionalmente, né? Tá tudo certo. Não pode virar rotina. Sim. O movimento entra como um quinto pilar da saúde fundamental, no meu ponto de vista. Quando a gente olha para as comunidades centenárias, né? Depois a gente pode falar disso, isso é super legal. Eles fazem tudo a pé, gente. As pessoas não andam em blocos em bolhas metálicas, que nem a gente, né? Nem ficam o dia inteiro sentados. Então, isso é um ponto fundamental, no meu ponto de vista.
Um sexto pilar da saúde é o manejo de estresse. Aí pega, hein? É. Nossa. A gente vai falar disso com calma, vai, né? Porque o manejo, né? Eu acho importante a gente tocar nesse assunto também, porque o manejo não é acabar com o estresse. É saber lidar, né? O estresse, ele é importante. Inclusive, o cortisol, ele é importante também. Ele levanta a gente da cama, né? Vocês não estavam levemente ansiosos antes de entrar aqui em cena? Sim. Estávamos todos. É isso que movimenta a gente, né? Que tira a gente do lugar. Então, isso é fundamental, mas não para nos deixar enlouquecidos, né? E adoecidos, né? Exato. Um próximo pilar da saúde é a questão da ingesta hídrica. Isso eu vejo, eu acho até curioso. As pessoas falam assim, nossa, mas tem que falar disso nas consultas? Tem que falar disso nas consultas, porque as pessoas não bebem água. Ah, imagina. Bebe tudo, mas não bebe água. Tenho muitos pacientes que chegam com diagnósticos de enxaqueca, com, enfim, Por falta de muitas água. queixas, tomam remédios e não tomam água. E água cura, gente. Quando você Gente, tá olha que dica, hein? Quando você tá se sentindo mal, Toma começa a se sentir mal, toma água e toma um banho. Pra ver como é que se sente. Eu gosto muito de estudar a medicina indiana, que é o Ayurveda. E eles Relacionada à energia. Não, Não. ela é a premissa dos pilares da saúde mesmo. É relacionada, é a medicina deles mesmo. É o cuidado para com a saúde, como é que a gente sustenta a saúde. E aí daria pra gente ficar um podcast inteiro só falando sobre a Ayurveda, gente. Bom saber, já vamos anotar aqui para o próximo convite. Fica a dica. E a primeira coisa que a medicina indiana prega é acordar, escovar o dente, raspar a língua e tomar um banho. Mesmo que você vá fazer exercício, mesmo que você vá fazer qualquer outra coisa que daqui a pouco você tem que tomar outro, porque você ficou lá a noite inteira metabolizando coisas que não são mais para ficar no seu corpo, né? Aquela saburra que fica na boca, você tem que tirar. Limpa, faxina a casa e começa de novo. Faz sentido, né? Total. Muito interessante. O sétimo pilar da saúde, no meu ponto de vista, também tem super a ver com isso. É a questão da absorção do corpo e da excreção das nossas escórias, né? E aí a gente fala sobre intestino. A gente fala sobre rim, a gente fala sobre pele, a gente fala sobre glândulas de forma geral. Porque eu não sou aquilo que eu como. Eu sou aquilo que eu absorvo. Que eu tenho capacidade de absorção. E não só alimentos também, né? A gente pode falar mais disso depois, mas tudo que eu capto e leio do ambiente, como e bebo, enfim, ingiro de alguma forma. Então, nesse quesito, o intestino, ele está tão famoso, está tão falado, porque ele tem muitas relações também com todo o nosso organismo, né? Com a saúde mental, inclusive. Agora estão falando do eixo cérebro-intestino, né? Vai ser tema, inclusive, né? De um episódio nosso em breve. Isso é muito importante, assim, e é muito importante que as pessoas entendam com a autoobservação, que é o nosso primeiro pilar da saúde, que se eu estiver funcionando adequadamente, eu vou ao banheiro todos os dias. Se eu ingiro comida todos os dias, eu preciso ir ao banheiro todos os dias. E eu preciso ter uma qualidade de evacuação. Eu preciso ter intimidade com o meu corpo. Uhum. Não tem nada de nojento nisso, né? Eu vou lá. Nossa, será que tem alguma coisa de errado acontecendo comigo? É um belíssimo scanner. Assim como para as mulheres, a questão da menstruação. Mulheres que têm muita cólica, mulheres que têm uma menstruação muito grumosa, que tem o odor muito fétido, tem alguma coisa de errado. Não é normal. Teu corpo está inflamado. Existem os odores naturais, mas se tiver
desequilibrado, vai acusar ali também. Sim. Ô, Sô, antes de eu fazer a pergunta que eu tenho que fazer... Não, falta os pilares, não terminou, hein? São 10. Não. Não Mas terminou? pode falar. Do cocô mesmo. Como que a gente sabe? Olhando, como que a gente sabe se tá Deixa eu cortar. Quando ele afunda o cocô, ó, me ensinaram isso, o médico me ensinou. E eu sempre ensinei meus filhos. Quando ele afunda, tá com pouca fibra. Quando ele flutua, ou é o contrário? bom? É isso? Mais ou Basicamente, menos. Não, mas aí eu ensinava meus filhos, olha o cocô afundou. Ih, filho, você tem que comer mais fibra. Vem cá. Ó, flutuou. Tá jóia, tua saúde tá boa. Gente, você acredita que eu fazia isso com os meus Não filhos? sabia. Eu mas via pelo preciso. cocô. Na verdade, eu Me quero Mas aí, convidar vem cá, todo mas mundo me dá aí a... Tem uma escala que a gente aprende, que se chama escala de Bristol. Na verdade, que tem muito mais a ver com a consistência e com a textura. Estamos aqui falando de cocô, né, gente? Ah, que é? isso se torne uma coisa natural do ser humano, E né? prestar atenção nele, né? Olha Sim. lá. Às vezes você faz Como- a tsh, Como que é Nem- o cocô ideal, então? É cilíndrico, não suja muito o papel, não boia muito e também ele não pode ser uma pedra pra afundar tanto. Não é o tipo de carneirinhos que são muito vistos por aí, né? E também não são fezes diarreicas, né? E super volumosas. Por exemplo, pessoas que vão no banheiro 3, 4 vezes. Não é normal. Não é normal. Porque ela tá tendo uma síndrome desabsortiva ali, ela não tá absorvendo direito. Então, a gente também tem que olhar a cor dessas fezes, não é para ser tão enegrecido e também tão claro. Então, tem uma textura cilíndrica, amarronzada, não tem um odor muito fétido. Sabe quando você vai no banheiro e você fala assim, nossa, esse aqui deu até vontade de tirar foto. Gente, mas dá pra perceber que as pessoas não estão bem mesmo. Porque é difícil ver um cocô que não cheira. Opa! Tem Não, eu uns- acho que Maria cheirar, Eduarda, ele cê- vai cê- cheirar, Quando né? você tá numa festa, você vai lá no banheiro, uma sai, você entra, você fala, misericórdia. Eu acho que o que ele não pode cheirar é aquele típico pós-churrasco, por exemplo. exato. Que são os abusos, né? Que aí você percebe assim, gente, morreu? Não, e o convite maior é assim, observa. Então, a gente tá entrando no final de semana. Não sei como é que vai ser o final de semana de vocês, mas com relação à comida, bebida e tudo mais, como as férias de vocês vão estar na segunda-feira. Como elas ficam durante a semana, né? Porque realmente tem muita mudança. Então, eu acho que é importante também a gente reconhecer as nossas peculiaridades. Eu, particularmente, nunca tive uma questão com isso, mas eu atendo, acho que Muita 70% das pessoas que eu atendo, elas têm alguma questão. Sim. E até a questão da flatulência, né? Flatulência é o jeito bonito que a gente chama pum, gente. Exato. Se você fica muito distendido, se você tem muitos gases, ou se você tem refluxo, se você tem azia, gastrite, não é pra você ficar tomando omeprazol e sintomático, é pra gente descobrir o que tem de errado. Exato. Não é pra ficar tampando o sol com a peneira. O corpo, ele tem uma sabedoria tão refinada de trazer o desequilíbrio pra mostrar o caminho. Tipo, não Ele é desse aponta, jeito que eu né? quero que você me trate, né? Então, isso é E a urina também. Então, ela não pode ser também tão fétida, tão amarelada. Até muitas vezes em uma cor até mais escurecida. Ela tem que ser uma urina clara. Quando a gente tá bem hidratado, né? O Sem suor, cheiro. o hálito. Tudo Todas as isso nossas escórias indica o nosso estado de de saúde, saúde geral. ou não, Sim, né? sim. A exposição ao sol também é o nono pilar da saúde, não menos importante, é vital, né? E eu falo que assim como a água, o sol cura, sim. Experimenta estar mais atrapalhado das ideias e tirar um tempinho, dar uma volta com um pouquinho de sol na cabeça. Tanto que algumas civilizações, né, que ficam muito tempo sem sol, a gente tem uma queda de saúde mental brutal, né? E
o último pilar da saúde, que, no meu ponto de vista, ele é, sim, fundamental, que é a questão da espiritualidade. Eu realmente sinto ser importante nutrir algo que nos conecte com o todo. Não que isso se confunda com religião, mas, inclusive, a espiritualidade de sentir o pulso da vida e a magnitude que é isso em nós mesmos, né? Então, eu realmente não consigo. Eu já houve um tempo onde eu tinha um pouco de receio de abrir isso e falar sobre isso, mas eu decidi falar tudo com muita verdade e muita clareza. Então, eu realmente acho que é um ponto que merece atenção também. Eu quero fazer um comentário sobre isso, porque eu lembrei do nosso primeiro episódio, doutora Selma Bauab, a gente recebeu aqui, né, da Mama Imagem, maravilhosa. E a gente acabou entrando fatalmente no assunto câncer de mama. E ela falou do ponto espiritualidade, né? Fé. E independentemente, né, de que fé a gente esteja falando, de que dogmas as pessoas professem, mas ela falou tão forte disso, não sei se as meninas lembram, do fator espiritual mesmo, nesse equilíbrio geral. Acho que a gente tem que normalizar falar disso, né? Porque saúde não está dentro de caixinha. Saúde está, pelo que você está falando, assim, é quase um manifesto mesmo de vários aspectos da nossa existência, né? E pensar no nosso espírito, nutrir esse espírito, faz Tá tudo parte ligado, disso também, né? Não É tem tão como, importante né? quanto nutrir a matéria. Ô, doutora Sofia, dentre os pilares, se tivesse que você dar importância para qual seria o mais importante para você? Olha, no meu ponto de vista, eu começaria pelo primeiro, pela autoobservação mesmo. Justamente para a gente entender o quanto... Aonde eu tô, né? Eu só vou conseguir melhorar alguma coisa na minha vida se eu tiver noção e ciência de onde eu me encontro. O Uber não consegue me buscar se ele não souber onde eu tô. É verdade. Mas olha, a gente tem que parar um pouco, né? Porque acho que nessa vida que a gente tá, tudo tão rápido, numa velocidade, que a gente não presta atenção nas coisas que estão acontecendo, muito menos na gente. Sim, é verdade. Eu sinto que essa questão até da saúde, ela é um convite, infelizmente ainda, para algumas pessoas que experimentam o desconforto e que são obrigadas Tá mudando. a se observarem. Inclusive, um dos livros que mais mudou a minha vida quando eu comecei a estudar essa parte foi um livro que se chama A Doença como Caminho. Doença como caminho? Porque, não lembro exatamente agora o nome do autor, porque são 2 autores, mas eu peguei esse livro emprestado e só o título, ele já me... Falei, nossa... Você precisa adoecer para mudar, né? Porque... E não deveria, né? A gente não deveria precisar do desconforto, a gente não precisava aprender pela dor. Mas eu realmente entendo que o ser humano ainda precisa entrar em um estado de caos para estabelecer a ordem, para querer restabelecer a ordem. Então, só que eu levanto uma outra bandeira nessa hora. Uma vez que você se observa e começa, então, a nutrir e alimentar a tua saúde e experimenta esse estado, você não quer mais andar para trás. Aí o jogo muda. Aí a gente começa, na verdade, a querer alimentar esses pilares e a nutrir esses pilares na nossa vida. E você pode, no seu dia a dia, na tua experiência individual, de repente descobrir novos pilares, né? Sim. Nutrir isso porque isso realmente te colocou em um outro estágio de percepção e de vida. E não porque eu devo fazer isso porque alguém me mandou. Você está falando de potência, né? Você não está falando de privação.
Não é a Exato. conta do menos, é a conta do mais. Exato. Eu falo muito para os pacientes assim, me dá um mês para eu te mostrar que é esse caminho que você quer. Faz isso por um mês. E aí você me conta. E dá certo, né? Doutora Sofia, mas a gente percebe que as pessoas estão em busca de uma vida melhor, né? E o Conexão Saúde está aqui para isso, né? Opa! Para nos dar dica como viver melhor. Sim. Então, a gente tem que parar e prestar atenção mesmo nesses detalhes, né? Deixa eu te perguntar, o médico da família não tem nada a ver com saúde integrativa, né? Duda, assim, olha, eu tenho muito respeito pelos médicos de família. Inclusive, eu tenho uma na minha família. E, de certa forma, sim. Eles têm alguma relação, né? Alguma conexão, porque eles são médicos que cuidam primeiro, né, do sistema familiar e que não estão pura e simplesmente olhando para a questão patológica. Mas a saúde integrativa, ela vai um pouco além. E, na verdade, tem um ponto importante que eu gostaria de mencionar aqui, que a saúde integral, a medicina integrativa, não é uma especialidade médica. Ela é uma área de atuação. O que significa isso? É uma forma de praticar a medicina. Então, por exemplo, a minha mãe, que as duas conhecem, minha primeira grande professora e maga da vida, é médica também, ela é cardiologista. E ela tem uma abordagem super integrativa. Por quê? Porque ela não olha só o coração e só a doença. Porque ela trata aquele ser humano. Ela olha para o intestino, ela olha para o sono, ela olha para a saúde mental. Então, qualquer especialidade pode fazer ter isso, né? a ação Abordagem. e a abordagem integrativa. Super É verdade. interessante. Eu fui para o caminho da nutrologia. Tem outros profissionais, ginecologistas, obstetras, psiquiatras, pediatras, mas não tem uma especialidade que seja a medicina integrativa, porque dá para ser tudo, né? Dá para ser especialista e dá para ainda assim continuar. É uma maneira olhando. de fazer, né? A medicina. Sim. Você mencionou, doutora, sobre... você falou, me dá um mês para eu te provar que esse é o caminho. Você fala para os seus pacientes. Eu fiquei curiosa para entender como que é uma consulta. Claro, a gente não está pedindo para você passar aqui detalhes do Não. seu atendimento, mas só para a gente ter uma ideia, porque a gente está tão acostumado a ir numa consulta que você chega lá, Tô o com profissional dói te aqui, pergunta, não como sei. eu posso te ajudar hoje? Aí você fala, o meu intestino está preso e tal. Como que é a sua abordagem no consultório para a gente entender como que faz isso? Assim? Sim. Bom, primeiramente, foi muito curioso, porque eu fui montando, né, dentro da escola de medicina, a gente aprende muito sobre a anamnese, sobre a propedêutica, sobre como consultar e atender um paciente. E aí, como eu fui a minha primeira paciente, eu fui elaborando a forma que eu gostaria de ser olhada, né? E tinham algumas pessoas, alguns médicos que foram referências para mim, e eu marquei consulta com todos eles. E fui vendo coisas, como eles atendiam e o que eu gostaria de acrescentar daquilo de cada um na minha abordagem. Então, eu comecei os meus atendimentos de forma mais potente, fora dos meus outros trabalhos, na pandemia. Então, eu concentrei muito os meus atendimentos no online. E aí, como alcançar essa profundidade toda também, né, no online? O meu paciente, ele já começa respondendo um questionário, que é esse lugar de autoobservação, que se ele ainda não se autoobservou, Ele vai ter que... lá ele vai fazer isso. E eles falam isso pra mim, falam, nossa. Aí eu fui respondendo aquele negócio. Até doeu. Imagina o tamanho. Que Nossa, constrangimento. o que eu como? Eu dou uma nota 5 pra minha disposição. Nossa, ainda bem que eu tinha essa consulta, assim. E ainda bem que ele tava ali, né? Sim. Então, a gente tá... Então, isso é um start, assim, eu dou um formulário para o meu paciente responder com sinceridade. Inclusive, o quanto ele está comprometido a estar ali, né? E fazer a parte dele.
Só que para isso, gente, para fazer uma consulta e olhar para tudo isso que a gente tá falando, eu preciso de tempo e presença. Uhum. Eu preciso estar bem também ali. Então, eu não atendo muitos pacientes por dia. E eu fico, em média, 1h30 com o paciente na minha frente. E ele vai me contar tudo. Até o que ele acha que ele não tá me contando, eu tô pegando. E a gente tem uma conversa inicial, então, sobre como está o estado de saúde e o que ele sente, né? Eu tenho um entendimento através do formulário dele, que ele me passou. E eu vou fazendo algumas perguntas chaves. E também entendendo o histórico que ele teve até chegar, né, naquele momento ali. A gente precisa passar pelo histórico familiar. Tem uma abordagem, uma anamnese também tradicional. Uhum. E aí a gente vai conversar sobre todos esses pontos e todos esses pilares, sobre o sono, sobre a alimentação, sobre a atividade Gente, física. o sono, vocês perceberam que... O tempo todo aparecendo, todo né? tempo sono, né? Nossa, isso, para vocês que falam sobre saúde, é muito legal vocês fundamental. fazerem um É necessário, podcast é só sobre o- necessário, Nossa. urgente. Sim. Ô, Sofia, você falou agora há pouco da importância do sol. Eu me lembro muito que teve uma época que não podia tomar sol, porque, câncer de pele, porque não pode tomar. Agora, né? Quer dizer, pode tomar sol, só que na hora certa, a vitamina D está relacionada ao sol. O que você me Equilíbrio, fala? né? Eu adoro que vocês adoram os temas polêmicos, né? Claro, se não for para ter polêmica, Ai, a gente nem vem. São maravilhosas. Porque a vitamina D tem que estar alta. Sim. Né? Como é que você mantém a vitamina D alta? E isso é uma polêmica também, né? A gente precisa- Nossa, tem que tomar cuidado. A gente Misericórdia. precisa falar com com cuidado com e cuidado. com respeito, né? Sim. As opiniões divergem e convergem. Eu sou uma amante do caminho do meio, mesmo, assim. Eu já estive, inclusive, nos extremos e eu confio no caminho do meio. Então, eu realmente acho a vitamina D um pré-hormônio fundamental para o funcionamento de 90% das nossas células. Então, não dá pra gente ter deficiência de vitamina D. Ontem eu atendi uma paciente com 11. Misericórdia. Lembrando, quase- o Até- ideal é... O ideal é a partir de 45, Tá. 50, a depender, né, da abordagem do médico. A minha tá 80. Ó, Maria Eduarda, olha. Tá em dia. precisa ver, né? Não é tão simples assim. A gente tem que ver outros parâmetros, como paratormônio, como cálcio, Sim. calciônico, fósforo também. Mas, enfim, é uma super polêmica. Agora, o ponto é, eu não recomendo o sol estridente, principalmente de São José do Rio Preto, né? Uhum. O sol da manhã. E existem algumas pessoas que têm polimorfismos e vão ter alteração de produção de vitamina D, mesmo também fazendo a exposição solar adequada. Aí é onde a gente precisa fazer a Suplementa. suplementação. Mas, para mim, a exposição solar ela vai para além disso, da vitamina né? D. É. Mas você sabe, doutora Sofia, que eu sinto bem-estar com o sol? Sol é vida, né? Ó, já me falaram... Na verdade, acho que foi você que me falou. Não sei quem morou um tempo em Curitiba. Falou que é uma cidade triste. Não tem Sim. sol. A minha Sim. amiga Soraya morou em A Curitiba. Milena também, nossa fotógrafa, morou e... diz Ela da relatou dificuldade mesmo, isso do- me marcou bastante. Ela falou assim, não tinha sol, o sol é vida. Sobretudo pra gente que já nasce. Eu acho que uma coisa é você nascer num ambiente não tropical, né? E aí você já está acostumado com aquilo. Agora a gente vive nesse clima tropical. Se a gente é tirado desse contexto e vai para um lugar de muita chuva, muito tempo nublado, certamente Eu tive afeta essa mais. experiência. Eu morei um tempo em Florianópolis e chovia muito, era muito frio e também, enfim, tinha muitos dias nublados. E eu falava assim, gente, eu preciso de sol na minha cabeça para eu pensar, para eu desopilar, para eu sair. Parecia que a minha mente estava nublada. Então, eu realmente entendo que o sol, os benefícios da exposição solar, ele
Ele vai para além da além. vitamina D. Mas, realmente, ela é fundamental para o nosso funcionamento. Vamos só, então, tentar esclarecer para o nosso público o que seria quase uma prescrição, assim, horário e como seria, com ou sem protetor solar, o que você recomendaria? Sim. Eu recomendo o sol da manhã entre 10 e meio-dia. Isso é, de novo, polêmico, mas o sol das 8 horas da manhã, ele é um Sim. sol muito brando, né? 20 minutos de exposição solar em 80%, né, do corpo exposto e sem protetor solar. Uhum, ok. Então, uma proteção Só no rosto, face, né? ou, por exemplo, Física, pessoas né? que são mais claras. É claro que eu sempre gosto de chamar os dermatologistas para a gente entrar numa sintonia. E a questão até dos protetores solares químicos é uma nova questão agora. Porque a gente tem pontos de alerta. Porque a gente tem a fotoproteção de barreira, que são fotoprotetores mecânicos também. Será que a gente precisa usar tanta proteção solar com tantos Produtos ativos químicos, que, né? Componentes ali. A gente esquece que a pele é um órgão, né? A gente tá nos pilares. Vamos entrar na alimentação. Tá falando muito de alimentos anti-inflamatórios, muitos. Anti-inflamatórios e pró-inflamatórios, né? Quais são eles? Por que eles são ruins? Explica um pouco melhor pra gente. Sim. Basicamente falando, acho que tem um ponto também que é importante a gente falar, que a inflamação, ela não é uma vilã. A gente precisa do processo oxidativo para a gente fazer a ativação de milhões de enzimas e reações químicas. Quem é farmacêutica, bioquímica, entende um pouco de saúde, sabe que o nosso corpo, na verdade, ele é uma gangorra entre oxidação e antioxidação. Então, não é para a gente ficar totalmente, né, sem a oxidação. Antioxidante demais não é bom também. Não é bom também. Mas existem alguns alimentos que realmente eles inflamam, principalmente, eles têm uma ação agressora à nossa mucosa intestinal. E aí eu vou entrar em um tema que algumas pessoas talvez achem, polêmico também, mas no meu ponto de vista, os laticínios Leite. são uma desses grupos alimentares que pertencem a essa categoria, porque 75% da população tem algum grau de intolerância, mesmo sem diagnóstico mediante exame laboratorial, enfim. Por quê? Porque nós somos os únicos mamíferos que, depois de adultos, continuam a beber leite de outras espécies. Que estranho, né? Ah, olha que legal. Você tem que tomar leite enquanto você é criança da mãe. O bezerro toma o leite da vaca. Você não vê Agora a bezerro gente tomando fica leite bebendo de leite cachorro. da vaca. De cabra, De cabra. ovelha. E eu acho, posso estar Nossa, errada, Sofia, que colocação. que leite é esse também, né, doutora? Exato. Eu não sei o tanto de leite que tem nessas caixinhas. Então, assim, tem muita coisa pra gente falar sobre isso. E, na verdade, a indústria do laticínio, ela é bem agressiva. Então, no quesito, assim, do que a gente tem no leite, é liberado atualmente, né, pelos órgãos de vigilância no Brasil, 500 mil células de pus por ml de leite. Nossa, é indigesto. Aí, de vez em quando eu recebo algumas pessoas falando pra mim assim, mas quem falou que o leite é inflamatório? Poxa, o exudato, né, que é o pus, ele é a informação da inflamação. Eu não quero tomar pus. Que horror. Pois é, por quê? Porque tem uma vaca que muitas vezes tem mastite. E o leite
Vai tudo, né? Credo. Tira ali. Até pela quantidade de produção que precisa ser entregue, aquilo ali é em condições muito difíceis, provavelmente. Você é vegetariana? Desculpa. É inevitável perguntar. Estamos falando de laticínios, animais, enfim. Não sou mais, eu já fui. Então agora eu falo que eu sou uma pessoa que navega no caminho do meio. E inclusive, assim, os laticínios, eles têm componentes, como a caseomorfina, que são viciantes. Inclusive, o bezerro, ele mama E ele quer... por conta disso também, né? Mas, na verdade, o que eu entendo mais hoje em dia é... Bom, nós vamos falar, então, para toda uma humanidade que se deliciou com queijos holandeses, franceses, agora não é mais para comer queijo nunca. Não, né? Mas eu acho que precisa haver consciência. Se você tem síndrome do intestino irritável, se você já tem um intestino que não está funcionando bem, se você tem alergias de pele, bronquite, sinusite, rinite, O zite da vida. diminui. E veja o que acontece. Diminui a ingesta, assim, da mussarela todo dia, do requeijão todo dia, da manteiga todo dia, do iogurte. Nossa, mas Escolhe qual é o laticínio que você vai consumir e procura uma qualidade melhor dele, é isso? Exato. Por exemplo, o queijo de búfala, ele tem uma lactose e ele tem uma facilidade digestiva um pouco melhor. O de cabra, por incrível que pareça, as pessoas acham que sim, mas não. Ele é parecido com o leite de vaca. Nossa, temos que tomar cuidado mesmo, né? Olha. Então, sim. Isso é super importante. E eu já passei um tempo da minha vida vegana. E essa questão do leite, pra mim, fez muita diferença. Então, assim, hoje em dia eu não gosto mais. Eu não acredito em privações absolutas. Eu não acho nem que isso faz bem, assim. Que, tipo, gente... Tá tudo sai bem. da neura. É aquele lance de novo da autogestão que você falou, né? Observar qual que é o seu limite ali de quantidade e de qualidade. E que vai variar de indivíduo para indivíduo, né? Tanto a minha aceitação daqueles limites, quanto o que é ideal também. Eu preciso de... Tem pessoas que precisam de um maior consumo de tal nutriente, de outro não, né? Mas existem algumas questões de saúde, alguns momentos de saúde de algumas pessoas que eu falo, assim, ó, agora não. Por exemplo, eu lido muito com doença autoimune, a doença de Hashimoto. Não é pra ficar consumindo laticínios, assim, toda semana, principalmente. Tá, tudo bem, esporadicamente, 1 ou 2 vezes por mês, assim, mas vai piorar. A gente vê. O ideal seria abolir mesmo, né? Que é complexo difícil, falar, né? né? Então, eu realmente acho que tem um equilíbrio, mas quando a gente tá saindo de um estado de insalubridade, a gente precisa limpar o terreno, né? E parar de machucar o terreno, né? O glúten é a mesma coisa. O glúten é uma proteína que não é muito bem digerida pela grandíssima maioria das pessoas. Faz o teste de ficar uma semana sem farinha de trigo. E sem cevada e sem centeio, né? Porque a gente não tem só na farinha de trigo. E observa o que acontece com a tua distensão abdominal. É visível, gente. E é isso que eu acho engraçado, assim, porque às vezes as pessoas, elas brigam, elas lutam contra isso, mas é observacional. É realmente virar a chavinha, né? Um pilar importante, a alimentação, né, que a gente não pode Total. descartar. Mas tem um que eu acho, assim, que pega, é o estresse. Como lidar com isso? Como lidar, desculpa, cortei, mas a gente tem um mundo estressor o tempo todo. E temos pessoas estressadas, porque às o emos tempo eu não todo. estou, mas o contexto está todo. Então, eu até na hora que ela falou dos pilares ali listando, eu falei, vamos entrar nisso mesmo? Vamos então, né, Dri? Porque, olha, isso pega, né, doutora Sofia? Eu falo que
se eu tivesse um protocolo de atendimento ou uma clínica física, atualmente eu gostaria de ter uma psicóloga e uma nutricionista do meu Junto. lado para todo mundo passar em todas. É. Porque é saúde, né? Mente, corpo, espírito. Então, também não dá pra gente falar sobre saúde física sem falar sobre saúde mental e sem falar sobre manejo de estresse. E, gente, assim, sendo muito sincera, eu sei que eu tô falando também tudo isso aqui, mas aqui existe uma ser humana que busca essa vida e que também tem inúmeros fatores estressores, né, na vida e aprendendo e lutando para com isso. Mas, de novo, eu sinto que é preciso consciência. Quando necessário para... Nossa. E eu acho que a gente precisa aprender, um fator muito importante com relação ao estresse é a gestão do tempo. E é aprender a falar não. Quando necessário. Não, essa palavra é muito importante. Eu li um texto outro dia que ele também, assim, mudou muito algumas chavinhas que eu precisava virar. Porque quando a gente tá com bastante energia, disposição e faz o que a gente gosta e tudo mais, imagino que todas nós aqui, Fazemos a o que gente vive gostamos, isso. Você quer engolir o mundo. Você quer fazer tudo. É verdade. Né, Adriana? Ai, meu Deus. Tem muitas ideias, você tem muitas conexões novas para fazer. Viagens, relações, jantares. Ai, cansei. Só de pensar, né? Só de falar. E aí, na verdade, eu acho que a gente precisa começar a pensar e a trazer o conceito de minimalismo para nossa vida. Do aonde estão as minhas prioridades. É verdade. A prioridade, eu acho que a primeira é nós, né? E se tem uma listinha com 5, não é prioridade, né? Você não prioriza 5 coisas. É muito difícil mesmo. Então, assim, eu realmente acho que a gente precisa fazer essa reflexão. Até nas minhas consultas eu gosto de aplicar uma ferramenta nos pacientes que se chama Roda da Vida. Depois eu posso mandar para vocês. Ai, eu sei, numa palestra sua, você disponibilizou. E eu falo que a Roda da Vida a gente divide ela na verdade, são várias áreas, né? São vários pontos da nossa vida, mas principalmente 4 quadrantes. Então, tem a minha relação pessoal, então sou eu com a Sofia. A minha relação relacional, esse eixo da vida relacional, relacionamento amoroso, familiar, amigos, rede de apoio. A minha relação com a minha utilidade com o mundo, meu trabalho, vida financeira, né? Minha contribuição social, o meu estilo de vida e espiritualidade. Eu acho que para a gente começar a delimitar a prioridade, para a gente começar a manejar estresse, a gente precisa entender essas demandas. É tipo uma empresa mesmo. Colocar no lugar é parar. Como a gente tem que se olhar. Primeiro momento é parar. Para tudo. Vamos fazer, como é que... Balanço. Fechou para balanço. Exatamente. Mas a gente se envolve tanto... E só vai. Isso, E vai no automático. vai. E vai indo, vai indo. Vai. O estresse está relacionado com o sono, alguma coisa? Muito relacionada, né? Tem muita relação, até porque é uma pessoa que não tem o ciclo sono e vigília organizado, ele tem, por uma inteligência do corpo, um estado de alerta e hipervigilância sendo mantido, né? Então, assim, você não tá dormindo direito, então eu vou tuchar mais adrenalina e cortisol em você, porque aí você não vai comer bronha. Só que isso tem um limite, que é o que a gente está visitando sobre e conhecendo tanto através do burnout. Gente, eu, particularmente, estou assustada. Vou falar uma coisa polêmica agora também. Com as pessoas que trabalham no mundo corporativo. Porque é insalubre, na grandíssima maioria das vezes. Pessoas que começam a trabalhar 8 horas da manhã e terminam muitas vezes 10, 11 horas da noite. Você vê que não tem espaço
pra eu nutrir mais nada na minha vida, a não ser o meu trabalho. E como que eu vou respeitar os pilares da minha saúde se eu tô almoçando na frente do computador, comendo qualquer coisa que dá tempo e eu vou ficar doente? E aí a doença, ela vem pra te mostrar que você precisa parar. É só isso, assim. Só que muitas vezes pode ser tarde demais, né? Então, na verdade, eu acho que tudo isso começa mesmo. Acho que a origem, né? O ponto zero é qual é o grau de respeito que eu tenho tido com esta ferramenta. Com esta ferramenta, com a ferramenta da minha vida, né? Com a oportunidade. E Não o é à sentido, toa, né? O sentido. A gente... eu tô resgatando vários episódios, vocês estão vendo, né, gente? Nossa, Se não doutora assistiu Sofia, os você me fez anteriores, refletir muito aqui, viu? É obrigado a assistir os anteriores Ai. para entender o que a gente também está colocando. Porque eu acabei de lembrar sobre a entrevista que a gente fez com a doutora Lívia. E ela falando do momento em que a mulher para. A gente estava falando sobre sexualidade, intimidade. E que essa mulher vive na loucura. E teve um momento que a gente perguntou, quando é que a ficha vira? Ela falou, quando chega a menopausa. Porque aí a menopausa, ela vem Te com... breca, né? Os dois pés na porta, É. as questões se impõem e, às vezes, já passou muito tempo, essa pessoa já perdeu muitas coisas que ela poderia ter cuidado e é um preço muito caro. Então, a gente está falando, não é só para mulher. Você falou, o mundo corporativo. A gente achar que isso é normal, qual que é o sentido de achar normal viver uma vida dia após dia desse jeito para chegar num ponto que o corpo te para, ou a cabeça te para, o burnout, e fala, deu. Qual que é o sentido? Né? E eu acho que, assim, na verdade, o ser humano, até com a pandemia, ele está sendo convidado a redescobrir um modus vivendi. É verdade. Tipo, será que eu preciso ganhar tanto dinheiro? Será que eu preciso comprar tanta coisa? Será que eu preciso viajar para tantos lugares, assim, caros? Será que eu preciso trabalhar tanto também? E isso, para mim, foi um grande aprendizado, assim, e segue sendo, porque... Bom, primeiro de tudo, eu sou capricorniana, gente. Sou workaholic por natureza. E eu venho de uma família que, graças a Deus, é muito entusiasta da vida e do trabalho. O meu avô era esse cara que mergulhou no trabalho. Não sei se a Adriana conheceu ele. Claro, era meu cliente. Era? Pra quem Fazia não um remedinho sabe, pra dor pra ele. Para quem não sabe, vamos fazer um parêntese, né? E um reconhecimento. A Sofia neta do Dr. Braille, que desenvolveu uma série de soluções que mudou o mundo da medicina cardiovascular, sim. né? Ele foi o Então, homem, né? Uma pessoa que... Ele era muito especial, mas do meu ponto de vista ele estava muito conectado com essa sabedoria que a gente está falando aqui. Porque senão ele não teria tido energia para criar e para, enfim, trazer à vida tudo que ele fez. Mas, enfim, a minha família, meu avô, a minha mãe, todo mundo se entusiasma muito com a profissão. Então, a gente é super envolvido mesmo. Mas eu, Sofia, fui entendendo, e isso fez muito parte do meu processo de melhoria daquilo que eu contei para vocês no começo, que eu tinha outras Sofias além da médica. E que eu queria ser outras Sofias além da médica. Que eu queria ser a Sofia namorada, mulher... Amada. Filha, neta... criativa, mãe agora. Cidadã, provavelmente. Cidadã, artista. Eu tenho uma veia artística e eu adoro. Então, poxa, a nossa vida ela é tão plural.
A gente tem tanta coisa pra fazer na vida. Não tem E isso por que fazer só uma coisa, né? recheia tanto e traz tanto, engrossa Tanto tanto sentido, o né? caldo Sim, da existência. Sim. Então, eu realmente acho que a gente, única e exclusivamente, desperdiçar a nossa vida só produzindo é perigoso. Com certeza. Mas, ontem, como as coisas não são por acaso, eu fiz um post no Instagram e aí eu recebi um Comentário. curioso. E eu gosto muito de aprender com esses comentários. Que uma pessoa que me segue falou assim: esse estilo de vida que você prega e essa saúde integrativa que você prega é só para pessoas que são bem financeiramente. Que são... Olha, era uma pergunta aqui, ó. Tava aqui, ó. Vou até arriscar. Era a minha próxima pergunta. Nossa, e eu fiquei É verdade, pensando Marcela. naquilo, assim. Eu falei, nossa, mas será? E, gente, na verdade, Não é nada eu não disso, concordo. Hum. Eu não concordo com isso, porque, assim, se a Muito gente... pelo contrário, né? Você pode ter uma vida muito mais mansa, muito mais... Principalmente quando você começa a ir trazendo esse lugar da consciência, né? É claro que quando a gente está em um lugar de sobrevivência, aí até tem um negócio que eu gosto de falar sempre, que é a pirâmide de Maslow. Quando a gente está na base dessa pirâmide e você está sobrevivendo à vida e lutando, é mais desafiador. Com certeza. Porque você tem, por exemplo, uma família para sustentar e vai do jeito que dá e dorme na hora que pode. Mas experimenta parar e fazer aquela... Peraí. Eu moro em uma casa. Quantas pessoas moram nessa casa? Quem pode me ajudar? Com o quê? Vamos gerir. Vamos olhar. E não fazer tudo, né? Peraí. É o estado é o nível de consciência. Uhum. Eu posso começar a me alimentar melhor. Será que eu tô realmente me alimentando bem? Ou eu estou tendo um pouco de prazer? Não quero comer aquelas coisas lá que são boas para a saúde. Mas será que se eu começar a me alimentar daquele jeito, eu não vou ter um pouco mais de disposição e clareza mental? Com certeza. É que eu acho, né, doutora Sofia, Com você certeza. falando que é acessível para qualquer pessoa. Refletir, escolher, por exemplo, dormir uma noite reparadora, 7 horas de sono, por exemplo, é uma decisão que provavelmente está ao alcance da maioria das pessoas. Mas se a gente pensar também na população brasileira, em termos de acesso até a compra de alimentos, né, a gente sabe que a situação não está fácil, de modo geral, pode parecer impossível. Sim. Só que mesmo dentro dessa escassez, infelizmente, dá para a gente, por exemplo, eu não vou comprar o suco de caixinha, que não tem nada ali vou que vai me espremer o agregar. Eu vou na xepa. Eu vou na xepa da feira e vou pegar um limão. Quando você falou do sol, que também me tocou muito, a gente sabe que tem muitos profissionais que entram, por exemplo, para um escritório de telemarketing e não vê uma luz do sol praticamente o dia inteiro. Quem trabalha no comércio, shopping. Mas será que no momento do meu intervalo, em vez de ficar ali fechado... Mexendo no celular? Você Exato, pode- eu não poderia ir no estacionamento, num lugar aberto, olhar para a natureza. Então, assim... Será que eu não posso mesmo- tirar as coisas que estão me intoxicando? Tipo cigarro, Também. tipo Exato, muita bebida. Exato. Parece que A televisão que é uma conta conversa e que nos elitizada, mas Não dá para... É que, vamos combinar também, que não querem muito que a gente pense desse jeito, né? Porque, Não, porque é isso cômodo, liberta né? Você abrir um também, saco né? de bolacha, é cômodo. Você tá com o celular lá, ó. Eu acho que o celular Não, é gente, um grande bolacha vilão vende pra muito, doença. né? Óleo Creme também, de avelã né? Óleo de vende girassol. Não é muito. vantajoso, né? Não é vantajoso. Então, na verdade, como você fala que é uma abordagem de medicina que desperta, que abre, então talvez a gente esteja falando desse convite que é para todo mundo, independentemente da conta bancária. Sim. É começar a considerar Ó, o caminhar, tomar água, tomar sol, você não gasta dinheiro. Mas é igual a Sô falou, uma família com vários filhos, você tem que planejar.
sentar e E pensar. sabe uma coisa que era o que eu ia falar sobre ser o ponto, né, o ponto zero, que eu realmente acho que é o convite para todo mundo pensar. Eu vejo pessoas que são chefes de famílias e que geram famílias inteiras, né, nutrem famílias inteiras e falam, nossa, eu tô muito sobrecarregado, eu tenho que ter 3 trabalhos, e aí é lógico que eu não vou conseguir fazer nada disso, mas o quanto que, na verdade, você tá se permitindo também se colocar em uma situação de quase que abuso mesmo, assim. Será que as pessoas que vivem na tua casa não podem te ajudar um pouco? Eu tive essa conversa com uma pessoa que trabalha comigo. Eu falei, olha, eu estou aqui para te ajudar o quanto eu puder e conseguir, mas eu preciso que você queira se ajudar e ser ajudada. Então, para isso, você precisa se valorizar. Basta. É a conversa do não. Tipo, Às gente, vezes eu não é vou mais pagar a necessário, conta né? sozinha. Eu não vou trabalhar sozinha. Eu preciso dormir. Eu preciso comer. Só que é uma decisão, é uma Sim. virada de chave. E é assim, é isso. Não dá pra gente falar. Claro, é uma questão e é um problema muito sistêmico e grandioso. E eu também acho que as empresas e a comunidade e a gente que tem muito acesso a essas coisas, a gente tem que falar. Sim. A gente tem que falar, cada vez mais. Mas assim, as pessoas têm que querer ouvir Também. É. também. Então, e tem que querer, assim, o quanto que eu realmente quero sair dessa situação. Sim. Eu também lido muito com essa questão da virada de chave com relação ao estresse que a gente estava falando. Assim, eu vejo pessoas que vivem em condições financeiras muito boas, né? Mas que têm uma relação ruim com o corpo. Que têm uma saúde mental prejudicada por isso. Querem perder peso, mas tem muitos episódios de compulsão alimentar, por exemplo. O quanto que aquela pessoa quer mesmo curar aquela questão. Ou ela quer justificar. Exatamente. Porque quando a gente quer sair do lugar, você tem que sair de uma zona de conforto, de um lugar que você já conhece, Fazer acontecer, né? que tá quentinho, que você já tem até referência, assim, eu já conheço essa dor, eu já sei onde ela pega, eu já vivo... É até bom ficar reclamando dela. Né? Você acostumou, né? Tá cômodo pra você. Nossa, gente, tá pegando essa conversa, E hein? eu não, Tá eu não pegando. tô falando que isso é um processo fácil. Eu passei por um processo ardido individualmente, mas é muito libertador. Isso é a saúde. É um processo de autonomia, né? Você não... você entende que você não precisa ser vítima É que de você a mesmo. prioridade- Você pode tomar o controle Mas eu acho que dessa situação. Eu acho que a prioridade muda, né? A prioridade passa a ser você. É? Depois os outros. Porque se você não tá bem, como você vai fazer E pro parece outro? egoísmo, né? Aí a gente vai voltar para aquela coisa do... parece que é elitismo ou parece egoísmo você falar, não, eu vou fazer isso por mim. Vou até colocar uma pergunta que ficou ali atrás, eu ia falar. O movimento. Durante muito tempo, o movimento do corpo, que é um dos pilares que você mencionou, eu ficava arranjando desculpas. Pra não se movimentar. Exato, porque estava muito confortável ficar arranjando desculpa. Porque eu Exatamente. tenho asma, porque o meu joelho isso, porque... Tá, mas não vai mudar nada. Eu ficar... Na verdade, vai piorar para o meu lado. Aí, quando eu entendi, mudou aqui na cabeça, que aquilo era... Eu precisava me empoderar daquele lugar. E deixar de fazer coisas, inclusive, na minha rotina... Tem hora que eu me sinto assim, mas você tá folgada, né? Você tá se achando, indo agora ali cuidar do seu momentinho. É isso mesmo. Se Porque, permitir, na né? verdade, eu faço todo o resto muito melhor agora. Depois que eu comecei a colocar essa prioridade, né? E é engraçado, Gente, né? tá pegando a coisa aqui, viu? Cada tapa na cara. ai, Engraçado que- ai, gente. Ela falou isso agora, e eu vou levantar uma outra bola pra vocês rebaterem. Que pra mim é justamente essa é a reflexão que faz com que a gente comece a cuidar de si mesmo. Porque eu não acho que a gente tenha que cair em um lugar narcísico. Mas eu
por que é mais fácil a gente cuidar do outro Nossa, Maria Eduarda. do que da gente? Ai, Maria Eduarda. Ainda bem que foi ela que falou, não fui eu, né? Senão... Eu adoro cuidar de pessoas. E Porque é mais fácil olhar pro problema dela. Nossa. A gente tem solução pro problema Ai, dos outros não. sempre. Ô, doutora Sofia, isso aí foi pra mim, essa Conexão Saúde hoje. Ai, tá pegando É o aqui. campo. Ai. Ô, gente, segura a bola aí, tá? Tá difícil. Tá Mas difícil. é verdade. Ai, vamos mudar de assunto? Vamos falar sobre a velhice? Mas faz Não, todo mas basicamente sentido. falando, eu acho que isso, assim, todo mundo experimenta isso em algum grau. Pensa no médico. Nossa, Olha a a gente gente que fica ele atendendo cuida. o dia inteiro, é Nossa. maravilhoso. Eu fico só rasgando ali o verbo, ditando regras. Cheia de saberes. Só que isso, pra mim, foi um ponto que, inclusive, me fez refletir sobre o campo que eu gostaria de trabalhar. Porque o ambiente médico, ele é muito insalubre. Eu tenho muitos amigos médicos, vocês provavelmente também conhecem muitos, que se afundam muito na carga de trabalho e esquecem de si mesmo. A maioria, né, Sofia? E eu tive esse conflito quando eu estava terminando a faculdade de medicina. Eu falei assim, eu já tinha um chamado que eu queria ter uma família. Que eu sempre tive uma família muito forte. E eu queria ter uma família da qual eu participasse. Então eu pensava, bom, mas se eu for fazer tal especialidade, eu não vou conseguir. Se eu for fazer, eu não vou conseguir. Só que eu quero gostar do que eu faço. E eu via que a maioria dos estágios, das coisas que eu fazia, os Uma médicos loucura. não tinham saúde. Então, na verdade, assim, realmente, assim, a gente só vai conseguir empurrar e passar essa semente com profundidade e com verdade pra frente quando a gente fizer. Exatamente. Provar que dá pra fazer. Provar na própria pele. Os desafios de aplicar, né? E as glórias também de você falar, nossa, que legal. Dá mesmo pra fazer diferente, né? E as pessoas, elas realmente, elas aprendem mais pelo exemplo. Com certeza. Sim. As Elas crianças se estão aí conectam pra mais, ensinar, né? Ô, doutora Sofia, mas eu vou falar de velhice. A gente relaciona, acho que se é cultural, é velhice com doença, né? Ai, depois de velha você tem isso, tem aquilo, um monte de patologia. Tem como evitar isso, né? Sim. A velhice não precisa ter doença. Sim, exato. O processo de envelhecimento e de senilidade, ele não é um processo de patogênese, né? Mas, no meu ponto de vista, isso é um projeto para uma vida inteira. É uma construção, né? Essa Exato. tem. Tanto que a gente até comentou sobre a questão das Blue Zones, que são as zonas centenárias, onde as pessoas vivem aproximadamente ou até mais do que 100 anos. Vocês já ouviram falar sobre isso? Não, Eu não. Não. É muito legal, inclusive eu tenho um sonho na minha vida, fica a dica, Eduardo, Digníssimo. para ele me levar para cada um desses cantos, porque existem cinco lugares no mundo onde as pessoas vivem, né, próximo aos 100 anos, ou muitas vezes um pouquinho mais, e vivem bem. E vivem com saúde. Nossa, Sofia, não sabia E onde disso. estão esses lugares? A Sardenha é um desses lugares. Chato, né? Também até Nossa, eu queria passar ruinzinho. 150 anos lá. Fica na Itália. Na Grécia tem uma região também. No Japão. Na Califórnia tem um vilarejo, é uma comunidade. E em uma outra região que é próxima do Paquistão. Nossa, deve ser uma cultura assim. O que E eles têm de pontos especial? em comum. Ah, Que são muito, inclusive, se conversam muito com esses pilares que a gente está falando. Porque eles têm uma alimentação que basicamente não tem comida industrializada. Provavelmente Que a gente zero tá- Não agrotóxico. deve ter televisão, celular, Por então. exemplo, as relações afetivas, uma coisa que é muito importante e tem muita relação com declínio cognitivo, por exemplo, comportamental na terceira idade, é
o convívio em sociedade. Porque, por exemplo, aqui no Brasil, o idoso, ele sofre uma exclusão. Isso é patogênico. Como que você se conecta com viver e tem estímulos e vai fazer alguma coisa se você não tem porquê? A sociedade te descarta, né? É. E lá, por exemplo, eu vou procurar, tem um filme que fala sobre as Blue Zones e é muito legal. Eles têm bingo, eles têm quermesse, Não eles têm para. festas, eles andam a pé. Eles são esses vilarejos, né? A Sardenha mesmo não entra carro, não tem circulação de carro. Eles andam de bicicleta. Isso é qualidade de vida, Corpo né? em movimento em qualquer tempo. Exato. Eles têm uma condição de trabalho e uma sociedade, né? Governos que também ajudam, assim, e sustentam uma sociedade a chegar na terceira idade assim, porque no Brasil a gente também sabe que isso é um ponto, né? Tem idades, né? Pessoas cada vez mais em idade avançada precisando continuar a trabalhar muito. É, porque não consegue sobreviver, né? Então, a alimentação deles... Eles devem plantar, ter sortinha. Nossa, então, que eles têm uma interessante, né? vida que é uma vida preenchida, é uma vida com movimento, é uma vida com luz solar, é uma vida com uma alimentação mais saudável e mais nutritiva. É uma vida com mais felicidade. Eles falam sobre felicidade. Mais plena. Ô, Sofia, isso é tão verdade que a minha família, nós somos em 11 irmãos, né? A gente morava numa casa, tinha uma televisão e um fusquinha. Mas a gente era feliz, hein? Final da tarde contava história. Hoje, cada quarto uma televisão, cada um celular, cada um tem o seu mundo. Olha, a gente paga um preço muito caro pela modernidade, né? Sim. Mas é uma bicicleta, né, gente? Se a gente tiver consciência, eu falo que isso aqui é uma ferramenta. Pode te ajudar ou Pode, te matar, como- né? É que aí eu assino embaixo do que o Yuval Harari, que foi aquele escritor do livro Sapiens, Sim. Já leram? Transformador Super famoso. também. Famoso. ele fala sobre o desenvolvimento da inteligência artificial estar em um compasso e o desenvolvimento da consciência humana estar alguns compassos atrás, né? Então, assim, realmente a gente precisaria se desenvolver para ter inteligência emocional para utilizar isso aqui. É verdade. Ô, Sô, nós estamos chegando ao final. É verdade. A tamo gente ficaria caminhando. muito mais Ficaria. Sofia, A gente eu tem tô um... assim, espantada. A gente tem um quadro que chama Receitinha, que é aquela diquinha, assim, que não pode faltar, assim, para começar com o pé direito a ter um pouquinho mais de saúde todos os dias. Qual dica você daria pra gente dar o primeiro passo para essa saúde integrativa, pra gente começar a pensar diferente? Sim. Bom, a gente conversou muito aqui. Gente, tô muito feliz, assim, foi muito fluido, né? Ai, a gente. Foi. Meu Deus. Não, Sofia. Foi, Impactadas. sim, muito legal. Eu realmente começaria sugerindo para que cada um reservasse pelo menos 30 minutos do dia, seja pela manhã, seja no final da noite, seja durante a tarde, na hora que você tá quietinho lá na tua sala, para você silenciar, se observar e observar a tua vida. Observar a tua rotina e partir desse ponto para, de repente, começar a aplicar um pouco mais desses pilares que a gente abordou um pouco aqui. Mas tenham pelo menos 30 minutos do dia para si mesmo. E se apropriem, né, dessa companhia. Falo que de vez em quando eu fico morrendo de saudade de mim. Falo, não, peraí que eu vou me esconder em algum lugar. Que eu preciso ir lá e realmente se conectar com a própria vida. Eu realmente acho que essa é uma dica. Essa é uma primeira dica. Eu, particularmente, sou muito fã das manhãs e eu acho que começar amanhã, acordar 30 minutos mais cedo e começar fazendo isso,
Faz a diferença, né? Acende uma luz nova. Nossa, com certeza. Com Gente, certeza. quanta reflexão, hein? Muito. Olha, eu tô aqui com algumas coisinhas que foram ficando no caminho, mas assim, eu nem ouso colocar não. nada além, porque realmente eu me sinto tão Marcela, tocada. Nós vamos ter que trazer de novo, né? Vamos, Porque olha vamos. quanto assunto interessante. Eu tenho certeza que a nossa audiência também vai desejar, porque eu acho que, como você mesma fala, de ser uma ativista da saúde, eu acho que é esse impacto que a gente está sentindo que a gente precisa para começar a ajustar alguns ponteiros. Às vezes não dá para fechar a loja e faz o balanço geral, porque a vida não permite, mas dá muito para a gente dar o primeiro passo, né? fazer os primeiros movimentos. Essa dica valiosa de começar amanhã fazendo uma reflexão, enfim. Doutora Sofia, deixa ela falar. Pode falar, não, pode falar. Vai, para o ímpar, vai, você. Não, eu te dou a deixa. Não, é para finalizar, né? Isso. Sofia, assim, ela queria finalizar, eu não vou deixar Ela não, tá tá, Sô? emocionada, gente, por isso. Hoje foi um quadro, assim, que me tocou muito. E pela pessoa que você... E você vive o que você está falando. Tá? Então, eu sou fã número 1 sua. Tá? Você é uma pessoa, assim, que eu quero que esteja sempre ao meu lado, nem na frente, nem atrás, que a gente tem muito que aprender com você, porque eu acho, assim, que muita coisa eu tenho que virar a chave. Que linda. Tá? Então, assim, obrigada, estou até emocionada. Dri, bom, todas vocês aqui, de verdade, gente, assim, eu falo que eu tenho um compromisso com a verdade. E eu ganhei essa bola da saúde, assim, falo que o cara lá de cima, ele me deu essa bola, ele falou, eu vou te passar algumas dicas aqui, mas você vai ter que repartir. Compartilhar, né? Pois é. E eu tenho uma história individual com você, assim, a gente se cruzou, eu tava lá no começo, você já conhece a minha família, e você foi uma das primeiras pessoas que acreditou e que viu um brotinho na minha sementinha, então o meu coração é de verdade preenchido de gratidão pela sua pessoa. Depois eu conheci a Duda, que é maravilhosa, a gente fica o dia inteiro trocando figurinhas, e eu peço ajuda para ela, pelo amor de Deus, me socorre. E também conhecer você, Má, de verdade, foi uma honra. Como eu falei, eu trouxe aqui um pouco do que eu consegui aplicar na minha vida e do que eu vejo fazer sentido para as pessoas que também me dão a honra de cuidar um pouco da saúde delas. Mas acho que a gente tem que estar sempre aberto para aprender e sentar na cadeirinha de aprendiz da vida, né? Sim. Muito obrigada. Você sabe que eu sou sua fã número 1. Vocês estão disputando, você e a Adriana. Não, você percebeu? Eu sou um A e um B, Marcela, ok? Marcela, eu sou a primeira, entendeu? Claro, você Aí- chegou Não, antes. mas o bom é que ela falou... como que é? Troca figurinha? Não, de casa não faz milagre? Santo de casa não faz milagre? Então, pelo menos tem a sua, né? Mas eu estou aqui para quebrar esse paradigma. Inclusive, santo de casa faz milagre sim, porque a gente tem que viver aquilo que a gente prega. É verdade. E para isso a gente precisa, na verdade, entender. Bom, não preciso dar jeito em tudo ao mesmo tempo. Não. Dá para começar. Tem Começar uma aqui vida no meu inteira pra fazer quintal, isso, né? meu pequeno canteirinho ali no quintal, Então né? a gente vai finalizar, né, agradecendo Isso. mesmo, sou de coração, tá? E muito obrigado. E você viu que a nossa missão é levar saúde para vocês, tá? Então, dicas maravilhosas, é só você começar pelo básico, tá? Dia após dia. Eu vou fazer a minha parte, pode ter certeza. E ela cumpre, né, gente? Queridos, queridas, muito obrigada. A gente está realmente lisonjeado, como vocês viram, emocionadas. Eu acho que
Vocês estão sentindo aí do outro lado também o quanto que a gente está vibrando nessas ideias todas sobre pensar esse lugar de vida, de potência na nossa vida. Continua com a gente, então. Não esquece de deixar seu like. Você gostou? Eu tenho certeza, não tem como não ter gostado dessa conversa. Então, manda para o seu amigo, para sua amiga, para sua família, grupo de Zap, pode espalhar, porque isso aqui é semente, como a doutora Sofia falou, que a gente está plantando. Segue também a gente no Instagram, @Conexão Saúdecast. Ali a gente está o tempo todo conversando, trocando. Então, assim, muito obrigada pela sua companhia. A gente segue aqui buscando o melhor para vocês. E já anota na agenda, ó, tô com a data aqui, 19 de setembro, um spoiler. A gente vai falar sobre emagrecimento e menopausa. Tá imperdível. Tô vendo aqui do meu lado, a gente tá fechando a conversa. A Adriana tem alguma coisa para entregar. Calma, calma. Era para ter entregue, mas eu me emocionei e esqueci. Ô, Sô, assim, um presentinho feito pela Manipulare. Você sabe que tudo que a gente faz é com amor, tá? Uma água perfumada que eu adoro. Ai, muito obrigada. Tá, querida? Nossa, eu sei que de na verdade. gravidez a gente fica meio enjoadinha, mas é um cheiro bem gostoso que você faça assim um... Tenho certeza que chegou com a Aqui, frequência querida. certa. Obrigada. Que delícia. Como eu já te falei também, o seu presente chega na segunda. Gente, para finalizar, então, para quem não conhece o álcool gel da Manipulare, Sofia, você pode falar, você conhece? Gente, eu sou muito fã desse álcool gel de verdade. O cheirinho, assim. Ele o cheirinho, anda comigo pelo pra cima e amor pra de baixo. Deus. Ó, essência de kiwi, tem várias apresentações, você só encontra na Manipulare, tá? Maravilhoso. Vamos ao nosso brinde final? Vamos. Então vamos lá. A saúde, a vida. Ah. Viva!